16 estuda marketing, ajuda empresas a faturarem mais usando a internet atualmente. Atualmente, uma agência e é coordenador de vendas diretas do IEL. Muito bom, seja bem-vindo à nossa reunião. Vai ser um prazer muito grande contar com a sua participação, aprender mais te ouvindo. Sinta-se à vontade, tá bom? Estamos ansiosos para te ouvir. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, né, de vocês e terem convidado ali o IEL, né, e terem no IEL terem me indicado. É uma satisfação estar aqui com todos vocês para falar um pouquinho sobre esse tema, né, que é tão legal, que é as habilidades do futuro, né? As 5 habilidades do profissional 5.0. Quero agradecer ao Ricardo pelo convite em especial, por ter me explicado como é que seria o evento e estou à disposição quando vocês quiserem aqui, a gente pode começar. Maravilha, maravilha. Boa noite, tudo bom, professor? Como é que você está, professor Danilo? Está me Estou escutando ótimo, bem? estou te ouvindo muito bem, Ricardo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu esqueci de perguntar, o áudio está bom aí, né? Perfeito, tá perfeito. Patrícia, tudo bom? Boa noite. Vocês estavam fazendo o teste, como é que é? Nós já iniciamos o evento, como é que ficou o alinhado? Boa noite, a gente estava aguardando a entrada dos participantes. Começamos Legal. agora. Pode dar uma palavrinha, se for do seu interesse, e assim já vamos começar. Maravilha, então, pessoal. Então, mais uma vez, agradecemos a participação aqui da Patrícia, a nossa tutora online, que fez a condução do início da semana acadêmica do dia de hoje. Mais uma vez, muito bacana tê-los conosco, né? É uma jornada de aprendizagem, né? A gente sempre diz que a semana acadêmica é uma semana que a gente pode fazer um bate-papo de temas transversais muito importantes. No primeiro dia, a gente falou sobre inovação educacional, no segundo dia, a gente falou sobre transformação digital, e hoje estaremos falando sobre um tema muito importante, né, com o professor Danilo, né, que acredito que até a professora Patrícia já tenha, inclusive, transcorrido aqui sobre o tema, né, professora Patrícia? Se me permitem mais uma vez aqui falar sobre ele, né, das 5 habilidades do profissional 5, do 5.0, é um tema muito importante, né, para que a gente possa entender o conceito, né, professor Danilo, tão importante hoje da trabalhabilidade, né? A gente, não sei hoje se o contexto seria a gente falar sobre empregabilidade, né? Eu acho que o conceito Aham. mais é nós utilizarmos a trabalhabilidade sobre a importância de nós entendermos conceitos e habilidades importantes para que nós possamos nos tornar empregáveis, né? Isso. E nós buscarmos uma constituição de um projeto de vida, né? A gente sempre bate nessa tecla, professor, porque o nosso projeto de educação à distância, o objetivo de uma instituição de ensino é formar, obviamente, o profissional dentro de um curso, dentro de uma habilidade, dentro de uma competência que ele busque. Uhum. Mas a nossa constituição, professor, de projeto, ela vai além. A gente quer transformar e fazer uma formação para a vida, onde nós temos para todos os nossos acadêmicos do EAD, núcleos de conteúdos de soft skills, tá? À disposição gratuitamente dos nossos acadêmicos, professor, como também Uhum. núcleos de conteúdos transversais de empregabilidade, onde esse conteúdo de empregabilidade ele vai ter conteúdos de empreendedorismo, educação financeira, propósito de vida, responsabilidade social. Então, isso é importante. E nos cursos transversais das soft skills, ele vai falar sobre marketing pessoal, sobre trabalho em equipe, né? Sobre a importância da liderança, né? De conceitos importantes que vão fazer com que ele possa ter uma formação para a vida e uma possibilidade de estar mais preparado para esse conceito de trabalhabilidade. Então, mais uma vez aqui, trazendo e elucidando aquilo que a professora Patrícia falou, seja muito bem-vindo Uhum. na Muito nossa semana obrigado. acadêmica. Mais uma vez, muito obrigado pelo aceite em fazer parte aqui da nossa jornada. E fique à disposição, professor, para falar e contextualizar um pouco os nossos acadêmicos, os nossos convidados. Estamos à disposição para ouvi-lo. Perfeito. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela atenção, né, pela oportunidade de estar aqui. Você falou coisas que me tocam profundamente, porque, Ricardo, eu sou muito fã dessa ideia das faculdades, das instituições de ensino,
eles não ficarem tão focados na parte teórica e técnica, mas sim formar cidadãos, profissionais. E a gente vê que cada vez mais, e aí eu quero até já fazer um briefing aqui para vocês, toda essa minha palestra eu trouxe com mais senso de vida mesmo, sabe? Eu quis trazer, eu percebi ao longo desse tempo, claro que eu estudei também sobre as habilidades em si que eu vou falar aqui, mas eu percebi ao longo do tempo que são pontos, e aí a gente vai muito falar sobre soft skills aqui, que são muito importantes para o profissional de hoje, e que se você for perceber hoje no mercado, e eu falo isso de vivência, eu sou coordenador de vendas lá no IEL, a maioria dos empresários hoje, eles estão indo mais bem nessa linha de soft, eles estão procurando muito mais a parte de comportamento do que uma parte prática em si, ou uma experiência. Por quê? E eu falo principalmente para quem é jovem, quem tá começando agora na carreira acadêmica, né? Essa geração da agora, Ricardo, diferente da minha, não sei a sua, não... mas esse pessoal, eles são muito afiados, eles pegam as coisas rapidamente, eles pegam muito fácil as coisas. Então, a característica mais importante hoje, ela está voltada a comportamento, a habilidades que você desenvolve no decorrer da sua vida e que vão fazer a sua diferença, vai fazer diferença na sua vida quando você for para o mercado de trabalho. Então, vocês vão ver que eu abordo muito isso. E aí, já briefando vocês também, como eu sei que a gente vai ter aqui mais ou menos 1 hora de conversa, e essa palestra aqui, a primeira versão dela foi presencial, eu falei, eu preciso fazer de uma forma para não ficar muito chato, para não ficar um monólogo só eu falando aqui e as pessoas dormindo. Então, vocês vão perceber, já avisando para vocês, que todo o decorrer aqui do que eu for falar está bem voltado à experiência própria, tá? Por quê? Porque eu acredito que as histórias conectam, e depois vocês vão ver que toda a apresentação está voltada na parte de história. Então, eu vou contar um pouco da minha história aqui para vocês enquanto eu falo dos temas, e eu acho que vai ficar interessante desse jeito. Beleza? Então, vamos lá começar. Deixa eu apresentar aqui a minha tela para vocês. Vocês estão conseguindo ver aí a minha tela? Estamos sim. Professor, depois eu vou lhe pedir para que você encaminhe, por gentileza, a sua apresentação, para a gente poder disponibilizar para todos. E respondendo a sua pergunta, professor, eu também sou novinho. Eu devo ser mais novo que você, professor. Provavelmente eu esteja com 20 anos e você deve estar com uns 30, 35 anos, eu imagino, por aqui. Por aí. Vocês vão ver, eu quis trazer alguns elementos aqui da minha juventude, e aí nossa, será que... Mas eu acho que vai ser legal, mesmo que muita gente não saiba do que se trata, tem alguns que talvez lembrem, né, da história, já ouviu falar. Então vai ser bem interessante, eu acredito, tá? Legal. Falar sobre essa geração. Então, gente, vamos lá. Vamos falar sobre as 5 habilidades do profissional 5.0. Deixa eu fazer uma apresentação breve aqui sobre quem sou eu, que é uma apresentação interessante que todo mundo, quando eu falo, eu acho engraçado. Porque meu nome é Danilo Vieira, eu sou casado com uma Daniela, eu sou pai do Daniel, sou genro do Daniel, meu sogro, cunhado do Danilo, que é o irmão da Daniela, e eu tenho uma irmã que o nome é Daniele. Olha só que coisa mais né, cósmica, absurda. Se não tiver aluno Daniel, não entra na sala. Então, eu acho importante fazer esse pré-briefing aqui de quem sou eu para vocês verem como é interessante, né? E aí, já que todo mundo é com D, então meu filho, é o único que eu tive controle, né? É o nome do filho, eu falei, não, vamos colocar com D também o nome, que é para ficar tudo em família, né? Para ficar todo mundo já habituado a chamar os Dans. E aí, para não confundir todo mundo, né? Eu sou conhecido como Nacal, vocês viram até que eu coloquei aqui Nacal, e aí depois, se der tempo, eu conto como que surgiu esse nome, porque talvez quando vocês vêm aqui Nacal, vocês falam, esse cara não tem nada de japonês, né? Parece ser um nome japonês. Mas a história desse apelido, desse nome Nacal, inclusive eu quero até acrescentar no meu nome depois, ela é bem interessante. E se der tempo aqui, eu conto para vocês depois. Então, vamos lá, gente. Quais são as habilidades do profissional 5.0? Eu trouxe 5 habilidades e trouxe um bônus. Porque eu percebi que eu estava trazendo muito, sim, mais nessa área de soft skills, e aí eu quis trazer uma parte mais técnica de uma coisa que eu observo, Ricardo, que vai fazer muita diferença para quem se atentar, né, no mercado, que eu acredito que nos próximos anos vai ter muita demanda para esse serviço em si, para quem conhece, né, desse último ponto. Mas vamos do início, né? Primeiro ponto, vocês devem estar vendo aí,
de habilidade mesmo, ou até de qualidade. Eu quis trazer habilidade porque eu acredito que todos esses pontos eles podem ser desenvolvidos. Eles não são uma coisa que você nasceu com ela, em específico. Eu acho que ninguém nasceu corajoso, ninguém nasceu covarde. Você pode desenvolver tanto a coragem como todos os outros pontos que eu vou trazer aqui. Então, vamos lá, né? O Mandela tem uma frase muito legal sobre coragem, né, que eu acho que é um ponto que o profissional 5.0 ele precisa trabalhar, que é o quê? O Mandela, ele fala que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Em outras palavras, o pessoal traduz essa frase falando que é aquele que mesmo com medo ele age, ele não fica parado, ele não fica estático. E eu quero trazer isso para vocês, né? Falar isso para vocês, porque eu percebo que hoje, cada vez mais o mercado exige que as pessoas tenham coragem para tomar certas atitudes, né? Para tomar certas direções na vida. E aí, eu tive que desenvolver essa habilidade muito cedo, que eu convoco vocês a também desenvolverem, porque vocês já devem ter percebido que eu tenho algum sotaque aqui. Para mim, é pouco, eu não percebo, mas tem muita gente que fala que ainda é gritante. Eu não sou de Goiás, eu sou natural da Bahia, de uma cidadezinha do interior chamada Irecê. Eu tentei citar ela aqui no mapa para vocês verem que não fica tão perto de Goiânia e também não fica muito perto de Salvador, né? Porque a maioria das pessoas acham que, Zé da Bahia, você só vivia na praia e tal. Não. Por incrível que pareça, eu vivi 20 anos na Bahia e não conhecia a praia, tá? Eu vim conhecer a praia depois que eu vim morar em Goiânia e eu fiz outras viagens. Mas só situando para vocês aqui, porque vai fazer parte da história, que é o quê? Eu nasci nesse povoado, Irecê é a cidade, eu nasci num povoado de 4.000 habitantes, assim, bem escondido mesmo no mapa do mundo. E quando eu tinha 20 anos, eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que eu falo para vocês com convicção plena, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, que foi o quê? Foi sair de lá, né, e procurar oportunidade em outro lugar. Eu nasci numa família pobre, estudei a vida inteira em escola pública, né, e aí eu tive oportunidade, não tive lá, a gente não tinha muita oportunidade de trabalho, então, imagina, eu terminei o ensino médio lá, eu tinha 18 anos, e fiquei dos 18 aos 20 anos sem fazer nada. E aí eu não sabia nem como é que fazer um currículo, né? Eu até brinco com o pessoal que quando eu fiz meu primeiro currículo, eu só coloquei lá que eu era um bom filho, porque eu não tinha experiência nenhuma. Então eu trouxe de bagagem, né? Quando eu vim procurar as minhas primeiras oportunidades de emprego aqui em Goiânia, um currículo que só dizia que eu era um bom filho e não tinha mais nada. E foi difícil, inclusive, conquistar um emprego por conta desse fator. E aí eu falo para vocês que foi muito bom eu ter feito isso, porque a coragem de sair de lá, né, com 20 anos, fez toda a diferença na minha vida, né? Eu consegui, por meio do Enem, né, uma nota na faculdade aqui de Goiânia, e aí eu tive coragem de sair de lá. Minha mãe não queria, meu pai não queria que eu saísse, mas eu vim sozinho, com a cara e com a coragem. E eu falo para vocês que ao enfrentar, né, esse obstáculo de morar sozinho com 20 anos numa cidade que você não conhecia, fez com que eu amadurecesse muito, e eu percebi que, mesmo com medo, que eu tinha muito medo, eu não conhecia um ambiente longe dos meus pais, o fato de eu não ter paralisado e ter tomado essa decisão, eu falo que mudou completamente a minha história. E eu quero dizer para vocês que esse é um dos pontos importantes, né? Se você é um profissional hoje e às vezes está com medo de tomar determinada decisão, sabe que na maioria das vezes, quando aquele frio na barriga bate ali, é porque talvez do outro lado da decisão, quando passar ali, tem uma coisa boa para você. Então, eu incentivo todos vocês a desenvolverem a habilidade de ter coragem, de não paralisar diante de situações adversas, de medo, porque no futuro pode ter certeza que vai valer a pena. Então, para vocês anotarem aí, né, a Professor, primeira... Fala. desculpa, nós não conseguimos, não tá, a gente não está conseguindo seguir nos slides, está na primeira tela só do slide, na tela de apresentação. Deixa eu ver aqui. Ela não está aqui seguindo. Vê se mudou? Não. Agora está na tela das habilidades do profissional 5.0. Mudou essa? A coragem? Tal do Superman aí? Já passou. Acho que está numa tela de 1, coragem, 2, ponto de interrogação, 3, ponto de interrogação. Eu acho que está um pouco lento. Eu mudei já para do Superman, da frase, eu li a frase. Deixa eu só ver aqui. Perfeito. Vê aí se mudou. Vou esperar um pouquinho aqui.
Qual a tela que está aí agora, professor? Ela está na tela de as habilidades do profissional 5.0. Eu Mesma vou, tela. eu vou pausar e eu vou paralisar e tentar compartilhar novamente, tá? Isso, pode ser, vamos ver. Acho que talvez seja mais adequada. Ele está pegando a tela da apresentação do slide sem ser a tela de apresentação do slide único. Agora deu certo, professor. Acho que Tá agora parecendo. funcionou. Deixa eu ver aqui. Agora acho que estamos. Tá na tela IDC da É? sociedade. Eu acho que tá atrasado, viu? Que eu já É? mudei aqui. Já mudou? Já. Deixa eu ver Perfeito. aqui. Mas eu acredito que agora a gente talvez consiga acompanhar. Ó, para estar nas habilidades do profissional 5.0, coragem e as interrogações. Vê se tá aparecendo isso. Deixa eu só. Por enquanto não, tá no estado da Bahia. Mas Mas tá com o precisa PowerPoint do Leão. aberto, né? tá no PowerPoint aberto, ela não tá no modo de apresentação. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com o modo de apresentação. Perfeito. Slides, ele não está na apresentação principal. Acho que agora vai, viu? É porque eu tinha que ter aberto a apresentação antes. Aí. E aí, depois que eu abrir essa acho que agora vai, né? Foi, Perfeito, né? professor. Muito obrigado. Obrigado pela dica aí. Eu não sabia que eu tinha que Não, abrir antes. Mas tamo juntos. vamos lá, vocês perderam. Não perderam nada, não. Eu falei tudo que estava na tela. Então, gente, eu falei já um pouco da coragem, né? Então, convido todos vocês em momentos de dificuldade, em momentos em que bate aquele frio na barriga, vocês terem, né, a ciência de que a coragem é você agir mesmo com medo. E eu quero dizer para vocês que você sempre vai bater isso, né? Inclusive, quando eu recebi o convite, eu quero dizer para vocês que eu fiquei ansioso, né? Só que acho que uma das principais coisas que me fez mudar, porque eu era muito tímido, eu não contei essa parte, acho que tá em algum momento aqui da história, eu vou ter que enfatizar isso, foi que mesmo com medo eu sempre agi, mesmo tendo receio do que poderia acontecer, eu não fiquei paralisado e eu agi e isso foi muito bom para mim. Então quero convocar vocês que estão agora, né, na faculdade, estão fazendo um curso, a terem coragem, a não terem medo de desafio. Hoje eu falo que a maioria dos gestores, eles procuram profissionais corajosos, que tenham coragem de assumir responsabilidades, professor Ricardo, que é uma coisa que a gente sente muito falta hoje como coordenador ali de vendas no IEL. Eu percebo que é difícil você conseguir encontrar alguém que, sabe, assuma mesmo, pega, mata a bola no peito e fala, não, essa responsabilidade é minha, para deixar que eu cuido. Então, essa é a primeira habilidade que eu quis trazer para vocês, tá? Vamos para a próxima. Entusiasmo. Mudou aí agora, só para ter certeza que a tela está ok? Entusiasmo. Eu procurei, né? Vocês viram, mas a primeira imagem era do Superman, que eu acho que é um símbolo de coragem, né? E eu sempre estou querendo trazer uma imagem aqui que simboliza. Para mim, não tem nada que simbolize mais o entusiasmo do que esse emoji aqui com o olho de estrela, né? Tá com o olho brilhando. Então, o fato de você ser uma pessoa entusiasmada pode gerar muito benefício na sua vida. Eu falo isso porque eu vou contar um pouco da minha experiência aqui, né? Mas tem um ponto que eu acho bem interessante da palavra entusiasmo. Se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver que é do grego e tem algo com inspiração divina. A pessoa entusiasmada é como se ele tivesse com inspiração divina. Algumas traduções falam até que quem está entusiasmado, né, é uma pessoa com Deus. O entusiasmo tem algo a ver com inspiração divina. E aí tem uma frase do meu amigo Napoleão Hill, que eu gosto muito. Ele fala que o entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que te deseja. E aí, vamos falar de entusiasmo para vocês. Não sei se algum de vocês estão enfrentando isso, mas como eu falei para vocês, eu saí lá da Bahia, né, para enfrentar um mundo novo, uma cidade grande, né, que lá eu morava numa cidadezinha pequena, e com a única experiência na bagagem que eu trazia no currículo que era um bom filho. Então, o que aconteceu quando eu cheguei aqui, né? Porque, vamos lá, só para situar vocês, eu consegui a vaga na faculdade, só que aí, eu tinha que me manter aqui, né? Então, eu tinha que arrumar um trabalho. E aí não foi fácil. Eu tentei várias vezes, né? E depois eu entro em detalhes, mas eu não consegui emprego no primeiro momento. E enquanto eu não consegui, eu fui camelô. Isso lá em meados de 2011. Eu fui camelô ali na
na 24 de outubro, vocês devem já ter passado lá, já deve ter visto um pessoal vendendo óculos por ali. E foi o meu primeiro emprego, né, praticamente, posso dizer, na vida. E aí eu comecei vendendo óculos ali, enquanto isso procurava oportunidades de emprego. E aí, como meu currículo não tinha nada, eu recebi muitos nãos. Só que eu não sei o quê, mas sempre que eu ia para entrevista, eu tinha certeza que eu ia passar nela. Sempre, sempre, sempre. Eu tinha certeza que ia ser naquela próxima. E aí teve um dia que eu recebi um choque em específico, que foi, eu participei de uma entrevista numa padaria, numa panificadora, que era para ser assistente de padeiro. Eu falei, essa aqui eu acho que deve ter pouca concorrência. Essa aqui eu vou passar, com certeza. E, professor Ricardo, eu tinha certeza que eu ia passar pelo menos naquela. Eu queria qualquer coisa que surgisse, né? Professor, Pode falar. posso participar? Posso falar? Deve, eu acho que vocês podem participar para ficar mais interessante. Maravilha. Eu fui um dos primeiros empregos que eu estive, né? Um dos primeiros trabalhos, eu gosto de falar, né? Oportunidades de poder mostrar o que realmente nós gostamos de fazer. Eu trabalhei no supermercado. Trabalhei no supermercado que eu fazia a parte de gestão, né? Ajudava eles a fazer a composição da gestão de custo. E teve uma época que eles me pediam para abrir o supermercado 4 da manhã, professor Danilo, Nossa para o Senhora. padeiro, porque o dono do mercado ficava longe, e aí, em troca disso, ele me deixava fazer curso de inglês, olha que bacana. Olha que legal. Ninguém queria abrir o supermercado, professor. Ele falava assim, Ricardo, então, como tu tens o sonho de estudar inglês, eu vou, então, por tu me ajudar, além de dispensar terça e quinta às 3 da tarde, pagar o teu curso de inglês. Olha que legal. Olha que legal. E aí você enfrentou, né, uma coisa que poucas pessoas tinham coragem, né, de fazer, com entusiasmo, você estava entusiasmado, né, pela oportunidade que estava recebendo. E eu falo para vocês que essa me marcou, por isso que eu conto na história, porque eu tinha certeza, eu sempre tive certeza que ia passar, mas nessa eu tinha certeza absoluta, porque a vaga era para estar lá 4 horas da manhã, então eu ia ter que acordar umas 3 na madrugada. Eu falei, com certeza só tem eu querendo essa vaga, então com certeza eu vou ser chamado. E aí, para minha surpresa, não fui. Não sei por que o cara não me chamou, né? Eu acho que é porque meu currículo eu era só um bom filho, né? Não tinha nada, eu acho que ele não sentiu firmeza. E aí eu confesso para vocês que eu dei uma baqueada depois dessa, eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que ser camelô para sempre mesmo, viu? Porque tá difícil aqui. Mas aí surgiu, né? E aí é até interessante falar isso para vocês. Eu vou contar mais, mas eu estava só indo aleatoriamente, né, nas entrevistas. E aí alguém foi e falou, não, peraí, vamos procurar emprego da forma correta, né? Que aí vocês vão ver que na frente eu vou falar que é o quê? Você não sair atirando para todo lado, você tentar ter uma estratégia. Que aí foi quando o IEL surgiu na minha vida, olha só. Eu estou no IEL hoje, mas eu comecei como estagiário lá em 2011. E muito porque eu não fui convocado, né, para ajudar, para ser assistente de padeiro. Provavelmente, se eu tivesse sido chamado, eu não estaria aqui hoje, ou estaria, não sei, mas enfim, coisas da vida. Então, cada oportunidade, né, que eu participava, eu ficava entusiasmado, e aí só contando, né, continuando a história, alguém me falou que eu estava estudando administração, né, e alguém falou, por que você não tenta o estágio? Aí eu fui pesquisar para ver o que era estágio, e eu vi que estágio não precisava de experiência. Eu falei, então tá mais fácil para mim, que eu não tenho experiência nenhuma, só sou um bom filho mesmo, né? E aí eu comecei a me inscrever em vagas de estágio. E eu falo para vocês que eu fui em umas 10 entrevistas de vaga de estágio também, e não dava certo, não dava certo. Até que um belo dia eu fui em uma que era o próprio IEL que estava organizando, que o IEL ele fazia entrevista para outras empresas, e a entrevista era para uma empresa diferente lá no comércio exterior. E eu falei, o que ia aparecer para mim, eu tô dentro. Eu nem sabia o que era comércio exterior na época. Aí eu fui para a entrevista e eu não passei nessa entrevista, tá? Só que aí no mesmo dia o IEL tava com uma vaga interna lá para eles. Aí no final da entrevista a mulher falou, eu tô aqui fazendo entrevista para essa empresa X de comércio exterior, mas nós temos uma vaga no IEL. Vocês querem participar? E eu falei, tô dentro. E aí, graças a Deus, né, eu consegui participar, né, ser contratado pelo IEL como estagiário, né? E eu só consegui isso porque eu fui em todas as entrevistas, mesmo recebendo uns 20, 30 nãos, né? Tanto as para carteira assinada, como as entrevistas para estágio. Eu recebi muitos nãos, mas eu não sei o que era, eu sempre acreditava que a próxima ia ser aquela. E acabou que, mesmo recebendo um não num dia, eu recebi um sim no outro. E aí deu certo, comecei a estagiar no IEL, e aí o resto da história fica para o próximo tópico. Então,
quero dizer para vocês que é muito importante desenvolver essa questão de ser entusiasmado, de ter o brilho no olho para as coisas. Não tem nada mais chato no mundo do que você passar uma experiência, passar uma visão para a pessoa e a pessoa ficar lá com aquela cara, sabe, fechada assim, ou você passa você tá todo entusiasmado, você como gestor, chega, nossa, achei aqui o ponto que a gente tem que trabalhar, e você chega pro seu colaborador ali e fala, ó, você vai trabalhar aqui e tal, todo entusiasmado, e a pessoa vai, e com o olhar dela ali já te bucha. Então, hoje a gente vê hoje no mercado, né, igual eu falei para vocês, que há uma necessidade de profissionais entusiasmados, profissionais que pegam uma tarefa ali e acreditam que ela vai dar certo, porque o fato é, se você não acreditar, né, que as coisas vão dar certo, elas não vão dar. É preciso você ter essa fé, é preciso você acreditar que se não deu certo agora, a próxima vai dar certo. E tem uma frase que eu não me lembro de quem que é agora, que ele fala que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, sem perder a fé, sem perder a crença. Continuar acreditando que aquela jornada que você está seguindo ali vai te levar a algum lugar muito bom. E é isso, né? Se eu tivesse sido assistente de padeiro naquela época, não sei nem o que seria da minha vida hoje. Então, é isso, esse é o segundo ponto, entusiasmo. E aí? Professor Danilo, Ah, para contribuir com você, vários empreendedores de sucesso quebraram não uma só vez, né? Uma, duas, três. Inclusive, eu gosto muito de leituras de autobiografia e eles explicam que a parte do fracasso por um empreendedor de sucesso é o objetivo e o combustível para eles buscarem um sonho. Eu acho que dentro desse contexto que você falou, professor, é perfeito. A gente não pode desistir do sonho, né? Porque a gente tem obstáculos na vida da gente, né? sim. Assim como o professor pontuou, deixar claro para os acadêmicos que estão iniciando no curso, né? Que estão aqui iniciando a proposta, aqueles que ainda não decidiram, né, professor, começar uma trilha do ensino superior, mas é perfeitamente normal, estamos aqui para passar por isso, né, professor Danilo? Sim, e é aquele negócio, né? O fracasso é o melhor professor que existe, porque a gente aprende muito quando erra, quando falha. E aí, inclusive, né, eu acredito que só consegui passar porque, portanto, naquela entrevista em si, por tanto falhar em outras, eu fui tentar aperfeiçoar, melhorar meu currículo. Eu era só um bom filho, mas eu falei, me ajuda aí, me fala o que é que coloca aqui. E aí algumas pessoas me ajudaram até que eu cheguei num momento que eu consegui. Então, o detalhe da falha, do fracasso, é justamente você entender que aquilo ali é uma oportunidade de crescimento. Esse autor que eu falei, o Napoleão Hill, ele tem uma frase também que é muito boa, que eu tenho que contextualizar aqui para vocês, que ele fala que cada fracasso, cada derrota, traz consigo também uma semente de oportunidade. Então, você errou aqui, olha para esse erro, para essa falha, e tenta extrair as razões, os motivos pelo qual aquilo não deu certo, que com certeza você vai crescer muito. Então, só para enfatizar, sempre que surgir essas dificuldades, mantenha-se entusiasmado, porque pode ser uma grande lição que você vai estar aprendendo ali para a sua vida. Beleza? Vamos para o próximo tópico. Professor, o senhor lembra desse personagem? Eu não sei se o senhor lembra. Não lembro, professor. Você lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? Lembro. Lembra. Então você vai lembrar da contextualização. Eu espero que tenha alguém aqui que esteja vendo que vai lembrar. Esse que é o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Zequinha. O Zequinha. E o Zequinha, sabe aquele menino? E aí agora eu já tô esperando viver isso com meu filho, né? Eu falei que eu tenho um filho, Daniel, ele tá com 9 meses, mas daqui a pouco ele vai viver o auge, que é a fase do porquê. Que é o quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Que é a fase da descoberta, que a criança fica muito curiosa. E o Zequinha no Castelo Rá-Tim-Bum, ele era bem interessante porque ele ficava perguntando o porquê das coisas. Aí a pessoa começava a explicar para ele ia mais ver por que é assim, e por que é assim. Até que chegava no momento em si que o pessoal falava, por que sim, Zequinha? Aí tinha um quadro, né, que falava, porque sim não é a resposta. Aí eles iam explicar a lógica daquele questionamento dele ali. E aí eu trouxe o Zequinha porque, para mim, ele é o maior símbolo de curiosidade que existe, né? Infelizmente, eu acho que a maioria do pessoal que está vendo aqui não lembra do Castelo Rá-Tim-Bum, mas, olha, era um programa muito bom, programa educativo, coisa que eu vejo hoje que não sei, né? Eu acho que falta muito isso hoje, principalmente na TV aberta, né, do Brasil. E eu gostava demais de assistir Castelo Rá-Tim-Bum, e o Zequinha é um ícone de curiosidade. E aí a curiosidade
sem dúvida nenhuma, é uma das 5 habilidades do profissional 5.0, porque o profissional curioso, e aí daqui a pouco eu vou contextualizar para a minha vida, né? Que aí eu tenho que contar a história para vocês, ele se destaca em relação aos outros. Porque ele é uma pessoa que anseia por conhecimento. Ele quer entender o porquê das coisas. E aí, quando você não sabe o porquê você está fazendo uma coisa, a motivação e a alegria, a vontade com que você faz aquilo é muito baixa. Quando você descobre o porquê que você faz aquilo ali, aí é completamente diferente, você tem um novo combustível. Aí tem essa frase aqui do autor desconhecido, que eu quis trazer frases também para impactar, que a curiosidade é uma virtude de pessoas inteligentes. E aí eu falo para você, meu amigo, que está se colocando agora no mercado de trabalho, para você ser curioso. E aí a minha história com o desenvolvimento dessa habilidade de curiosidade em si, ela é bem interessante, que é o quê? Eu era um menino bem parecido com o Zequinha, eu sempre fui muito curioso. Então, o que acontece? Quando eu fui contratado para trabalhar lá no IEL, eu fui contratado para atender aluno, né? Eu fui chamado para atender aluno. E o IEL tem vários outros sistemas, vários outros negócios, e era para mim ficar preso só que a aluno, atender aluno. O aluno ia ligar, olha, eu estou com dificuldade aqui na matrícula, olha, eu quero um estágio, meu contrato. Só que, quando eu tive a oportunidade de conhecer o sistema, de verdade, eu saí fuçando tudo. Então, eu aprendi todos esses módulos aqui. Eu coloquei até um print aqui para vocês verem como a quantidade de coisas que a gente tem lá no IEL, né, para tornar a vida dos estagiários melhor. E aí, eu saí mexendo em tudo, aprendendo tudo, né? E isso foi um grande diferencial na minha carreira. E aí, não só isso, eu trouxe esse exemplo específico do IEL, porque no IEL eu comecei como estagiário, né? E aí, já para levantar um gancho aqui para vocês que estão buscando uma primeira oportunidade, né, no mercado de trabalho, eu falo para vocês que uma das melhores maneiras é pelo estágio em si. E que se você tiver essa curiosidade, você consegue crescer na empresa. Eu acho que não só o IEL, mas todas as empresas hoje, elas valorizam muito o profissional que busca entender o contexto que ele está, o que ele está fazendo ali e quais são as outras coisas que ele pode fazer para ajudar. Então, eu fui contratado para atender aluno, só que eu fucei o sistema, e olha só como que é a vida, né? Chegou um belo dia que o IEL vendeu esse sistema de gestão de estágio para outros estados do Brasil, tem IEL em todos os estados, então nesse caso era o IEL Pernambuco, tinha comprado o sistema de gestão de estágio do IEL, e aí, não sei por quê, coisa da vida, coisa do destino, as pessoas que davam treinamento desse sistema, todas não tinham condições de dar naquele dia, e tinha o meu coordenador, que estava encarregado para fazer o treinamento desse sistema, e aí eu não me lembro mais o porquê, mas também naquela semana ele falou, não consigo. E aí, cara, tem coragem? Bora! Tem coragem desse treinamento? E eu falo para vocês que eu tremi na base, porque talvez nem pareça muito aqui, vocês estão vendo, eu toda hora estou sorrindo aqui, mas eu era muito tímido, eu fui muito tímido a minha vida inteira. E aí eu fiquei com muito medo, né, de falhar, medo de errar, medo de gaguejar, coisas que a gente carrega até hoje, às vezes a gente tem ainda, né, professor, quando vai falar, mas nesse em específico eu fiquei com muito medo, mas ele falou, você tem coragem de enfrentar? Porque assim, eu vi que você conhece, Danilo, todo o sistema, eu vi você ajudando fulano, eu vi você ajudando ciclano, e eu percebi que você conhece todo o sistema, então você vai conseguir ajudar a gente, né, passando o treinamento desse sistema para o pessoal. E eu falei, tá bom, vamos lá. E aí eu topei, e a partir daquele momento eu comecei a fazer treinamento de sistema. Logo fui contratado para a área de TI, olha só que legal, para ser suporte do SNE geral. E aí eu fiquei alguns anos, né, como suporte do sistema, né, do SNE, do Sistema Nacional de Estágio, porque eu tive a curiosidade de entender como é que funcionava, né? E aí eu quero dizer para você que seja curioso, busque, vocês vão ver aqui que o bônus, né? Vocês viram que tem um bônus, né? Eu trouxe as 5 habilidades e mais um bônus. O bônus, eu só estou trazendo bônus para vocês porque eu sou muito curioso. Foi uma coisa que eu, por curiosidade, eu tenho certeza que eu fui um dos primeiros a ter a primeira experiência com o que eu vou trazer, que eu já vou deixar vocês curiosos para ver o que é o bônus. Mas por quê? Porque eu fico atento ao que está acontecendo no mercado de trabalho, vocês vão ver que o bônus, o último, né, a última coisa que eu vou falar, que vocês vão gostar bastante. E aí, é muito importante você ter essa curiosidade, né, voltando para o que eu estava falando, porque é assim que vão surgir as oportunidades na sua vida, né? Tem uma frase, eu não me lembro mais agora, que fala que a oportunidade é para quem... Eu não me lembro mais da frase, mas fala sobre você
estar preparado para quando a oportunidade chegar. E aí a oportunidade chegou para mim, eu estava preparado e assim eu consegui crescer no IEL, deixar de ser estagiário, ser contratado, depois me tornar analista para dar treinamento do SNE por todo o Brasil, tá? Ah, olha detalhe, lembra que eu falei que eu não conhecia a praia? Eu conheci a praia graças à minha curiosidade. Por quê? Quando eu fui contratado como um dos treinadores do sistema, uma das cidades que eu tive que implantar foi em Natal. Olha que legal. Eu era da Bahia, não conhecia o litoral, e acabei conhecendo o litoral do Rio Grande do Norte primeiro que o da Bahia. Foi a primeira praia que eu vi, graças à curiosidade. Então, sejam ansiosos pelo conhecimento, busquem entender tudo que está à sua volta e se atualizar também. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para vocês. E aí? Professor, Pode falar. Você me permite só complementar o que você falou com relação aos estágios e a instituição? A Unialfa tem realmente muitos estágios à disposição, em parceria, inclusive, com o IEL, tá, pessoal? Nós temos aqui um trabalho muito, muito bacana com a equipe do professor Danilo, né? E toda a equipe lá que realmente nos atende super bem. Então, você está precisando de uma oportunidade de trabalho? Contem conosco, tá? Procurem a Unialfa, procurem o nosso setor de estágio, que nós vamos te ajudar nesse elo de ligação, até mesmo com o IEL, tá bom? Fiquem à vontade. Obrigado, professor Danilo. No final aqui eu vou trazer como que eles podem, para quem não é cadastrado ainda, Ricardo, eles podem se cadastrar para verem as oportunidades. Eles vão ver que tem muita oportunidade, tá? Gente, continuando aqui, eu acho que a gente está até tem que adiantar que eu vou ser mais rápido. Negociação é uma das habilidades uma das que mudou a minha vida e que eu vejo que é muito importante. Vocês devem conhecer esse personagem, vocês com certeza devem conhecer, a maioria, né? É o Harvey Specter, da série Suits. Ele é um advogado que ele é um dos melhores negociadores assim, da série. Então, quem gosta dessa ideia de negociação, de série de advogado, vocês vão ver que é bem legal, eu recomendo assistir. E aí, a habilidade de negociação, ela mudou também a minha vida. Vou trazer a frase para... Por que eu trago essas frases? Eu acredito que frases fortes, elas têm o poder de contextualizar e simplificar pensamentos complexos, né? Então, eu sempre quero trazer uma frase para tentar contextualizar aquilo que eu penso sobre aquele tema. Negociação, o Marco Túlio Cícero, lá antes de Cristo, ele falava que existem duas maneiras de resolver conflitos: através da violência ou através da negociação. A violência é para os selvagens, a negociação é para os seres humanos. Então, eu gosto muito disso porque eu acredito que saber negociar é um diferencial na vida do profissional do século, né, 21, do profissional da geração agora 5.0. Como que eu desenvolvi essa habilidade? Em meados de 2016, lembra que eu falei que eu sou curioso? Eu fui apresentado a uma daquelas oportunidades de marketing de rede, marketing multinível, network marketing, e para aqueles que são mais descrentes, pirâmides financeiras. Eu conheci uma dessas, tá? Mas nesse caso em si, graças a Deus, não era pirâmide, era uma empresa séria, que foi a minha grande escola de vendas. E a coisa foi tão incrível para mim, porque assim, eu estava na área de TI, olha só que coisa mais doida. Estava na área de TI, só que eu amava falar com pessoas, eu gostava muito de falar com pessoas. E ao fazer esse trabalho em paralelo, né, eu conheci essa empresa, comecei a trabalhar no marketing de rede, é uma empresa que vende cosméticos, vocês devem conhecer. Eu me tornei um líder, comecei a crescer lá e fiquei muito entusiasmado com a oportunidade. E até que, como eu falei para vocês que eu sou meio corajoso, às vezes doido, eu pedi o pessoal do IEL para sair. Eu falei, não, eu vou sair, vou trabalhar com vendas. Então, em 2017, final de 2017, eu saí do IEL para trabalhar absolutamente com vendas. E foi a melhor experiência da minha vida, apesar de ter sido o início de um dos maiores fracassos que eu tive financeiro. Lembra que quebra? A gente quebra algumas vezes para aprender. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, né, por conta própria, cresci, tive muito sucesso, só que aí começou, né, eu não era gestor, eu não sabia manter o negócio. Teve uma época que eu estava com uma equipe de mais de 60 pessoas, e para gerir tudo isso não era fácil. Então foi o meu primeiro grande fracasso financeiro, que abalou mesmo, de verdade, mas que trouxe os maiores aprendizados da minha vida, porque uma coisa é você sair na rua para vender uma coisa quando você está bem financeiramente, outra é quando você não sabe se você vai ter o dinheiro do almoço. Então, eu aprendi demais, foi a melhor época da minha vida de aprendizado, que eu saía vendendo, eu saía convocando pessoas para fazer parte do negócio, e foi onde eu aprendi a maior parte das coisas que eu sei sobre vendas, porque lembra que eu sempre fui curioso? Então, quando eu peguei nessa empresa aqui, eu comecei a pesquisar como que eu poderia melhorar. Então, foi aqui que conheci o marketing, o marketing geral, né? Marketing digital.
vocês devem ter ouvido no início que eu tenho uma agência de marketing hoje, né? Além de ser coordenador de vendas do IEL, e foi onde eu realmente quero dizer para vocês que eu me encontrei numa oportunidade que eu poderia, depois do fracasso, falar, não quero mais mexer com vendas, não, né? Mas não, eu sempre fui entusiasmado, eu falei, eu caí agora, mas para levantar mais forte ainda. E aí eu aprendi muito sobre negociação, sobre como vender, e eu falo para vocês que faz muita diferença na vida, quando você sabe vender ideias, quando você sabe vender produtos, quando você sabe se vender, né? Eu sempre falo para o pessoal, não adianta você ser o melhor no que você faz se você não souber mostrar para as pessoas que você é bom naquilo. Então, a habilidade de negociação, gente, vocês que estão ouvindo aqui, ela é muito importante. Se vocês puderem estudar sobre vendas, se vocês puderem estudar sobre como que vocês podem melhorar a forma como as pessoas te veem, e aí eu falo até do marketing pessoal, da venda mesmo, vai fazer muita diferença na hora que você for numa entrevista. Porque quando você sabe vender aquilo que você é, de fato. Então, você vai chegar lá, você vai falar sobre como que você pode ajudar a empresa. E aí, o que um empresário quer ver é isso, né? Então, já dica para vocês, na hora que vocês forem numa entrevista, fala como que você pode ajudar, fala como que você pode ajudar o empresário a ganhar mais dinheiro, a fazer a empresa deles crescerem. Então, o quarto ponto é negociação, tá? Vamos para o quinto e último, né? Porque eu acho que a gente está meio atrasadinho aqui, tá no tempo, né, professor Ricardo? Tranquilo, professor Danilo. O tempo hoje é todo seu, fique à vontade, até porque as histórias estão excelentes. E queria lhe dizer mais uma situação, né? Estamos aqui também com o professor Marcelo Jota, que é o nosso coordenador acadêmico, tá? Já eu vou precisar sair, professor, que eu tenho um encontro ao vivo, eu tenho hoje uma aula, né? Um encontro ao vivo do EAD. Então, já vou pedir aqui as desculpas antecipadas pela saída e dizer que você não está sozinho, professor Danilo. A minha primeira empresa foi uma empresa de representação comercial. Nós estávamos num momento muito bacana também, né? Ganhando um certo volume, uma certa projeção em Santa Catarina. Eu sou catarinense, né, pessoal? Eu acabei não dizendo no início. Como o professor Danilo, também não sou goiano, mas hoje sou apaixonado pela terrinha. E, professor, com o crescimento, nós tínhamos uma dificuldade. O meu sócio, a gente aprende, né, professor? O meu sócio, ele tinha uma dificuldade, né? Ele estava num momento da vida que não tão bacana, e eu tentando fazer o trabalho por duas pessoas, não consegui dar conta. Obviamente, o trabalho de representação é um trabalho comercial, e a gente acabou, para evitar que houvesse prejuízo, fechamos a empresa, né? Basicamente no igual, né? Então, assim, eu considero realmente uma atividade frustrada, mas sempre nessas situações a gente aprende e traz experiências para as próximas, né, professor Danilo? Acho que isso é importante, né? Muito importante. É onde a gente mais aprende, né? Porque quando tudo tá bom, a gente não nota muito os erros e as falhas, né? Às vezes você tá com um rombo no caixa, mas você vendeu o dobro daquilo, aí você nem viu o buraco que tinha ali. Aí quando você deixa de vender, você, nossa, ó, tá faltando isso aqui. E aí você vai procurar como que você resolve aquele problema. Então, gente, para finalizar a quinta e última habilidade, vocês perceberam que eu usei disso o tempo todo, que é o storytelling, que é a habilidade de contar histórias. Então, toda essa palestra foi desenvolvida no modelo de storytelling, porque eu sei que vai facilitar a assimilação de vocês e que vai fazer com que vocês foquem mais aqui. Se eu estivesse só falando termo técnico, não seria tão interessante quanto eu contar histórias, contextualizar os pontos que eu quero que vocês entendam e aprendam por meio de histórias da minha vida, né? E aí eu aprendi isso na prática também, a empresa de multinível me ensinou a contar histórias, eu tenho pesquisado muito sobre isso. E eu quero dizer para vocês que histórias conectam e prendem a atenção das pessoas. Olha o quanto de coisa em comum que eu e Ricardo a gente acabou de descobrir que tem por conta das histórias que eu estou contando. Então, já falando para vocês que uma das melhores coisas que você pode fazer é ouvir as pessoas que estão contando as suas histórias e você também conseguir contar boas histórias da sua vida. Isso vai conectar você com outras pessoas. E aí, vamos contar a história? Quem lembra disso aqui? Meu Deus do céu, esse aqui é velho, é antigo. Lembra que eu falei que no final, se desse tempo, eu contava a origem do Nacal? Né? E o Nacal surgiu aqui, no antigo e finado MSN. Para quem não sabe o que era o MSN, é meio que a experiência que a gente tem hoje com o WhatsApp, só que aquilo era focado apenas no computador, você não conseguia sair do computador. Em meados de 2000 e alguma coisa, 2009, 10, 11, as pessoas, elas mais ou menos no horário desse, chegavam do trabalho, entravam no MSN, ficava online e via outras pessoas que estavam online também
a gente falava, né, para teclar, que era o quê? Para conversar com essas pessoas. E aí foi assim que surgiu o Nacal, olha só, quer dizer, surgiu mais atrás ainda. Só que foi quando eu fui criar o meu e-mail do MSN. Primeira vez que eu fui ter contato, né, com esse meio digital, isso em 2006, professor Ricardo, professor Marcelo, 2006. Como é que é a história do Nacal? Eu sempre gostei de dar nome às coisas, eu gosto, né, eu sou, não sei porquê, mas eu gosto de brincar com nomes, então eu chamava meu pai de um monte de outras coisas, né, Paga, Aga, Vega, enfim. E aí na minha casa, minha mãe sempre criou muitos gatos, e eu quero contar a história do Nacal para vocês verem como é interessante. E aí tinha alguns gatos lá que a gente criava, e um desses gatos, o nome era China. E aí brincando eu chamava Chinim, Chinão, Chinacal, e aí nessa o gato se tornou Nacal, o nome do gato era Nacal. Quando eu fui criar o MSN lá em 2006, meu nome é comum, Danilo Vieira, eu tentei colocar meu nome várias vezes e não achei, né? E eu não sabia muito como é que funcionava isso, eu tentava colocar lá Danilo e não dava certo, não dava certo, eu só falava, esse nome não está disponível. Aí eu falei, pois deixa, eu vou colocar o nome do meu gato, que eu quero ver ter. E aí eu falei, vou pôr um nome aqui bem esquisito. Eu coloquei com K, com W, eu falei, eu tenho certeza que não vai existir. E realmente não existia. E aí meu MSN era Nacal, né? E as pessoas começaram a me chamar de Nacal por conta do MSN, né? Aí eu fui trabalhar, fui estudar no ensino médio, tinha outro Danilo na sala, e aí eu passei a ser o Danilo Nacal. E foi assim, né, a origem do Nacal. E como a gente já está falando aqui das antiguidades, né? Esse cara que era o Wink, se não me engano, a gente chamava a atenção. Esse é o perfil do Orkut. Você chegou a participar, Marcelo, do Orkut? Você teve conta no Orkut? Participei, nossa, de várias comunidades, né? Aham. MSN também, quantas vezes eu fiquei até tarde da noite para poder teclar no MSN, né? Nossa, E era quando bom. você queria conversar com uma pessoa que a pessoa não te respondia, mas estava lá, e você apertava aquele botãozinho de chamar a atenção e Chamar a vibrava a tela. atenção. Aí tremia a tela, fazia um barulho. Nossa, era nostalgia, né? A gente vai ficar contando aqui. Quem teve essa experiência pode ter certeza que vai guardar com uma coisa boa, né? E esse era o meu Eu, perfil do Orkut. eu no meu auge dos meus 20 e poucos anos, né? Então, Ah, assim, eu vivenciei toda essa época também, sabe? De aham. início da tecnologia para comunicação. É engraçado, eu estava observando aqui que eu consegui, não sei se você chegou a fazer, antes do o Orkut, ele avisou lá que ele ia sair do ar, ele falou, ó, se você quiser, você consegue pegar aqui suas informações. Eu fui conseguir baixar minhas informações do Orkut. E quando eu olho aqui, eu morro de rir, porque tem muita coisa, as comunidades que você participava, e naquela época, né, no auge da tecnologia, a gente nunca tinha contato com isso, a gente ria das coisas mais idiotas, né? Você deve lembrar dos primeiros vídeos do YouTube que a gente via, né? Que ele fala Sony, eram uns vídeos, eram as comunidades, né? Tem uma comunidade até que eu acho que eu coloquei aqui, ó. Essa é a maior, para vocês que estão vendo agora e não lembram do Orkut. É, Exatamente. essa Eu aqui, odeio essa aqui é avaliação. uma versão que eles fizeram aqui copiando, mas essa aqui era a maior comunidade do Orkut. Ela tinha milhões de membros. Mas milhões assim, não tem nem metade do que tem hoje, porque naquela época eu acho que o Orkut não tinha nem 10 milhões de usuários no Brasil, né? Porque naquela época não era tão difundida a ideia de redes sociais como agora. E essa era uma das comunidades que mais tinham participantes, e era só isso, só para você falar. Eu compartilho da ideia de que eu odeio acordar cedo. E aí as pessoas participavam, debatiam, assim, era um ambiente muito legal. Estou trazendo isso só para situar vocês, né? Eu falei que eu ia contar no final qual que era a origem do Nacal. Que Tá vindo legal. aí, eu sempre fui Nacal nas redes sociais, e é por isso que eu me chamo Nacal hoje, né? Que eu uso esse nome, até porque é mais fácil de achar do que Danilo Vieira. E aí, por último, as 5 habilidades, né? Fechando as 5 habilidades são essas. E agora, quem ficou até aqui vai receber o bônus que eu vou te dizer. Se você ficou até aqui, o que eu vou mostrar para vocês agora pode mudar a carreira de vocês. Que é o quê? É a possibilidade de vocês ingressarem numa das coisas, né? Que eu falei que eu sou curioso, eu observo o mercado de trabalho, eu falo para vocês que inteligência artificial vai gerar muito negócio, tá? E aí tem 2 formas de você enxergar a inteligência artificial. A primeira delas é você achar que você vai ser substituído por um robô em algum momento. Tem até uma frase aqui que fala, para quem acha isso, ó, para você não ser substituído por um robô, meu amigo, é só não agir como um robô. Se você não for um robô, você vai continuar com seu emprego, tá? Mas, professor Marcelo, eu enxergo a inteligência artificial de outra forma. Eu enxergo como um grande auxiliar.
E aí eu trouxe 2 exemplos bem recentes, e é por isso que eu falo para vocês que é muito recente o que está aqui, e se vocês que estão aqui agora souberem usar essas informações aqui da forma como elas devem, vocês podem conseguir grandes oportunidades em grandes empresas. Não sei se vocês sabem, mas hoje a inteligência artificial dá para você fazer 2 coisas básicas. Vocês devem ter visto aí um boom, né, dessas imagens que foram geradas por inteligência artificial. E aí eu já conheci, eu tenho um amigo meu que faz essas imagens. E aí eu falei, cara, como é que faz essas imagens? Eu vou fazer uma palestra e eu quero levar para o pessoal essa ideia aqui da inteligência artificial, eu quero explicar para eles. Ele me falou lá, mostrou como era, não é muito simples de fazer. Existem outros que são simples para fazer. E eu quis trazer esses 3 exemplos que foram as primeiras imagens que eu criei com inteligência artificial com comandos próprios. Então, como é que funciona? Só para vocês entenderem. Hoje, eles configuraram vários códigos de computação. Eu não sei explicar, tá? Como é que eles conseguem fazer isso. Mas de modo que, por conta desse aprendizado de máquina, você consegue pedir para o computador desenhar, né, criar algo para você, uma imagem, e ele, na maioria das vezes, consegue criar algo bem próximo da ideia que você tinha. Essa ideia do urso foi assim que eu loguei lá, criei o servidor, fiz todas as coisas que precisava, apareceu lá o comando para fazer, eu falei, o que é a primeira coisa que eu posso fazer aqui? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi um urso com mel nas mãos. Aí você faz o comando em inglês, eu coloquei um urso com a mão suja de mel, uma coisa assim. Aí mandei. Aí saiu isso aqui. Eu falei, cara, que interessante. E aí, igual eu falei para vocês, eu trabalho com marketing, né? Essa segunda imagem, tá? É uma imagem que eu já vi as pessoas criando ela em Photoshop. Só que o que acontece? Quem trabalha com marketing sabe que uma das coisas mais importantes no marketing digital é você ter bons criativos, que é o quê? É aquela imagem ou aquele vídeo que vai chamar a atenção da pessoa para ela clicar onde você quer que clique. Então, se eu fosse fazer uma campanha hoje sobre emagrecimento, eu usaria uma imagem mais ou menos como essa. Por quê? O Facebook, ele limita muita coisa, né? E aí, banco de imagem é muito caro de você arrumar as imagens. Tem imagens parecidas com essa que os artistas criam no Photoshop. Eu falei, será que eu consigo criar? Aí eu coloquei, se não me engano, eu coloquei assim, um homem gordo com a barriga de fast food, uma coisa assim. Porque eu já tinha visto essa imagem, eu achei ela muito impactante. E eu tenho certeza que se eu anunciasse algum produto de emagrecimento, um exemplo, né, com essa imagem, ele ia ser um bom criativo. Eu falei, deixa eu ver se eu consigo replicar isso aqui, para ver se eu consigo usar a inteligência artificial na minha profissão ao meu favor. E olha só que legal. Eu tenho certeza que se eu rodasse, né, um anúncio com essa imagem aqui, ia chamar muita atenção das pessoas. Então, eu enxergo a inteligência artificial, e quero dizer para vocês, que vocês devem enxergar assim como um auxiliador, como um braço para vocês ali na hora da execução. E aí, hoje, né, nós que trabalhamos com marketing, temos essa possibilidade hoje de não ter mais que pagar, ó, infelizmente, o cara lá do Photoshop, ele tem que agir diferente do robô, ele tem que criar uma imagem melhor que essa aqui para ele não perder o emprego dele. Exatamente. E aí a gente consegue hoje pedir o auxílio da inteligência artificial. Claro que tem algumas coisas, vocês devem ter visto aqui no urso que os dedos deles são falha. A maioria das vezes, quando eles geram e criam dedos, eles não conseguem criar, a inteligência artificial não consegue criar dedos humanos. Eles fazem com 8 dedos. É um negócio que eu não entendo ainda porque que eles não conseguem, mas acho que em breve eles arrumam isso aí. E aí a última imagem, essa última imagem, ela é bem legal, porque a inteligência artificial, você pode dar comandos para ela e dar dar alguma coisa antes de você pedir o que você quer. Você fala, ó, faz alguma coisa baseado nisso. E aí o que eu pedi foi o seguinte, eu mandei uma foto minha, vou mostrar a foto aqui para vocês. Ah, tá, deixa eu só mostrar as fotos aqui, né, maiores para vocês verem. Vocês estão vendo a tela aí? Vocês estão vendo o urso? Sim. Olha a riqueza de detalhe, olha como fica legal. Ó, aquele cara lá em si. Aí como fica bacana, como é bem feito. E aí essa imagem aqui, só contextualizando vocês, eu enviei uma imagem, enviei essa imagem aqui para eles, ó. Eu peguei essa imagem aqui e mandei. Aí falei, astronauta com uma galáxia ao fundo e uma janela que mostra a galáxia, uma coisa assim. Eu mandei esses comandos para ele. Eles foram criar essa imagem aqui, que eu achei perfeita. Não parece, eu acho que não parece tanto comigo, mas, pô, ó como ficou legal a imagem. Ó. Dá para você perceber que o cara tá no espaço, ó, tem uma cidade ali. E assim, esse é o básico do básico. Eu tenho certeza que se você gostou do tema e for estudar, você vai conseguir aprender muito, porque dá para você fazer comandos. A inteligência artificial hoje ela é ensinável, então dá para você ensinar ela a fazer algumas coisas, né? E aí, o segundo ponto é a inteligência artificial texto. Essa aqui eu aprendi ainda mais rápido. Assim que surgiu,
Essa ferramenta se chama ChatGPT ou ChatGPT. AI. Eu já fui testar para ver como é que era. Aí eu trouxe 2 exemplos engraçados aqui para vocês verem o tanto que eles são bons. Tá, professor, ó, não fica bravo comigo não, que eu trouxe um exemplo aqui de como que eles podem escrever um pedido de desculpa para vocês, professores, porque eles não fizeram o trabalho de casa, né? Então não fique bravo comigo que eu estou ensinando os alunos seus aí a não fazerem, não estou ensinando, só estou mostrando o que é que a inteligência artificial é capaz de fazer. Vamos lá. Ó. Até porque, né, Cal, a inteligência artificial veio para ficar. Então, nós, tanto os nossos alunos que aqui estão, quanto os professores, precisam se adequar a isso, porque não vai acabar. A tendência é Não vai. evoluir. O ChatGPT, né, despertou aí o interesse das grandes big techs que nós temos aí, Google, né, Amazon, Facebook. Então, assim, todas elas estão buscando situações para poder entender a tecnologia que o ChatGPT tem embarcada, para poder fazer produtos semelhantes e utilizar isso a favor também. Então, veio para ficar. Nós precisamos nos adequar a elas agora. Exatamente. E aprender a usá-la da melhor maneira possível. E eu já aviso para vocês, como eu sou marqueteiro, eu trabalho com marketing, eu uso demais para fazer legenda. Claro, Danilo, é perfeita? Não, eu falo e faço. Faz uma legenda de tal coisa para esse post aqui. Ele vai criar um texto muito bom e aí eu vou e melhor, aprimoro um ponto ou outro. Você tem que saber aprimorar. Então, só para vocês terem noção, imagina que você acabou de fazer 2 meses de namoro, olha só que legal. E quer escrever um texto para sua namorada, né, parabenizando. Olha que texto bem escrito. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Eu falei, por favor, escreva. Ele foi e mandou, ó. Minha querida namorada, hoje completamos 2 meses de relacionamento e eu não podia estar mais feliz desde que você entrou na minha vida. Ela se tornou mais colorida, mais alegre, mais cheia de amor. Cada momento que passamos juntos é um presente que eu guardo no meu coração com carinho. Você é uma pessoa incrível que me faz sorrir todos os dias e me inspira a ser uma pessoa melhor. Estou tão grato por ter você ao meu lado, por compartilhar momentos especiais, por criar memórias que vou levar sempre comigo. Quero que você saiba o quanto... Enfim, né? Vocês viram... Parece até que foi uma pessoa apaixonada que escreveu, né? 2 meses de namoro, o cara tá completamente apaixonado e escreveu... No final ele colocou, feliz 2 meses de namoro, meu amor, eu te amo muito. E aí, só para vocês verem a riqueza de detalhes, o quanto que a inteligência artificial ela é potente para isso, né? Eu pedi aqui a do professor, né? Prezado professor, eu gostaria de expressar as minhas mais sinceras desculpas e tal. Não vou ler o texto inteiro, tá aí para vocês, se vocês quiserem tirar uma foto. Testar depois, tá? O ChatGPT, é só você colocar ChatGPT, você já vai achar lá ele. Dá para você conversar com ele, eu já estava conversando, falando, por favor, me ajude a aprender inglês. Eu estava conversando em inglês, ele me dando umas dicas. Eu vi até um cara falando hoje que ia pedir para o chat montar uma ficha de treino para ele. Falou, não vou pagar meu personal, não, vou pedir para o chat montar uma ficha de treino para mim, aqui para mim na academia. Não sei como é que vai ficar, vou até ver depois como é que ficou. Ele estava fazendo essa experiência. Então, pessoal, aqui são 2 ferramentas, tá? Que vocês podem, tá? 2, assim, essa é só o início, tá? Eu trouxe 2 exemplos, imagem e texto, para vocês verem, né? Mas tem muita mais coisa que pode ser feita, né, por inteligência artificial. E a dica que eu dou é para vocês ficarem atentos a essas transformações, a essas mudanças do mercado, tá? Então, esses são os temas da palestra em si, né? Eu acho que a pergunta mais importante que fica é como que você pode desenvolver essas 5 habilidades que eu apresentei aqui, e a melhor maneira de aprender algo é praticando. Então, assim, a sugestão que eu dou para quem não teve nenhuma experiência profissional ou que quer ter uma experiência profissional voltada ao curso é estágio, tá? Tenta achar um estágio, eu vou te mostrar como que você pode fazer isso, né? O IEL tá aqui para isso, para ajudar vocês. Como, Danilo? Ó, você que está aí agora, ficou até aqui, fique sabendo que, no momento, a gente está com 877 vagas de estágio disponível, tá? Só em Goiânia a gente tem 683. E no interior do Goiás a gente tem mais 194. Aí eu tenho aqui o top 5, né, de cursos com mais vagas disponíveis. Olha só a administração, 180 vagas a gente tem praticamente. Pedagogia, ciências contábeis e marketing, olha, mão de obra para marketing é gigante, tá? Eu conheço vários empresários, amigos meus que têm agência, que tá procurando alguém na área de marketing e não consegue contratar. Então, se você está fazendo marketing, ou se você está fazendo administração, se vocês gostam do tema, né, engenharia civil também, se inscrevam. Quem não conhece o IEL ainda, quem não sabe como é que funciona, eu trouxe o QR Code, que é o momento agora para vocês acessarem esse QR Code
e ir para o site do IEL fazer o cadastro de vocês como aluno. E olha só, fez o cadastro como aluno, terminou o cadastro, você já vai conseguir ver todas as vagas que estão no seu perfil. Então, se você for do curso de administração, você vai ver, Danilo, todas as 179? Não, porque a vaga ela é filtrada por período. Então, se você estudar à noite, você não vai conseguir ver vagas à noite. Na verdade, se você estuda de manhã, você não vai ver vagas que pegam o período da manhã. Então, assim, você faz administração, você vai ver uma boa quantidade de vagas. Cadastrou-se, você já consegue, tá vendo essas vagas aí. Então, a dica que eu dou, estou deixando o QR Code aí para vocês, já fazerem o cadastro de vocês, né, professor? Para poderem ter acesso a essas vagas que eu tenho certeza que pode ser uma grande oportunidade de ingresso, né, no mercado de trabalho, uma grande oportunidade de experiência para vocês. Voltando para a minha história para completar, porque ficou, né? Como que eu estou no IEL hoje se eu saí em 2017? Eu fiquei trabalhando de 2017 até 2021, eu fui quebrando a cara, fracassei algumas vezes, até que eu achei uma linha de raciocínio ali que era marketing digital mais vendas. Comecei a trabalhar, criei uma empresa nessa área, desenvolvi um bom trabalho. Nesse percurso eu fiz várias consultorias de vendas, né, com empresas. E aí, como eu saí, uma dica que está fora é que eu saí deixando as portas abertas. Então, quando você estiver no mercado de trabalho, não feche as portas para a empresa que você está saindo. Eu saí deixando as portas abertas, o pessoal continuou me acompanhando, percebeu que eu estava afiado nessa parte de venda, surgiu a oportunidade para trabalhar na área de vendas em 2021, né? Então, de 2017 a 2021 eu fiquei trabalhando para mim mesmo. Abril de 2021 surgiu uma oportunidade, um desafio muito maior do que os que eu tinha antes, e aí eu aceitei, topei o desafio, comecei como vendedor, estruturamos lá todo o processo de venda da empresa. Hoje o processo está lindo. Se você for contratado pelo IEL como estagiário hoje de vendas, você vai chegar já tendo um roteiro, porque a gente conseguiu desenvolver lá, graças às experiências, né, de quebrar a cara. Então, foi bem legal, né, viver tudo isso, trazer essa experiência para vocês. E eu sou grato, tá, pela oportunidade, professor. Acredito que é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. No final, como um bom marqueteiro que eu sou, né? Então, aqui as minhas redes sociais, na verdade, o Instagram em si, tá aí, tá? Para vocês me seguirem, quem quiser seguir. Lá eu falo, ultimamente só tem Eu muita já vou foto. seguir. Olha, QR Code, já, vamos lá. ó, facilitar, né? Ó, tem que estar atento à tecnologia. Às vezes você fala, não, meu nome, aí a pessoa vai ter preguiça de digitar. Eu falo, não digitar não, é só acessar o QR Code aí e já acessa lá, porque lá eu falo sobre marketing e vendas. Eu tô meio distante nos últimos dias, eu tenho muita foto do meu filho lá que nasceu agora, porque tá bem corrido, só que eu vou voltar a falar sobre vendas e sobre marketing e sobre tecnologia, tá? Eu gosto muito de falar sobre inteligência artificial, sobre os novos movimentos do mercado. Então, se você gosta de ficar atento a isso, segue lá, segue a gente lá que vocês vão ter esse tipo de informação. Pessoal, no mais, eu agradeço muito a atenção de vocês, essa oportunidade, e estou completamente aberto aqui para ouvir as dúvidas, as perguntas de vocês. Acho que eu parei de compartilhar já a tela aí, né? Quem seguiu, quem não seguiu, vai pedir o amigo aí para seguir. E eu quero saber quais são as perguntas que tem aí para a gente, se alguém tiver alguma pergunta para a gente responder. Eu acho que a gente tem um tempinho para isso, né, professor? Sim, eu tenho duas colocações aqui para poder complementar um pouco do que você falou. Eu estou acompanhando desde o início, né, a sua explanação, e você falou bastante de quantas portas fechadas você teve no início, quando você veio para Goiânia, né, e que você não desistia, em momento algum você desistia. E nesse momento, na hora, eu busquei, eu tinha visto alguma coisa semelhante a isso, né, no Insta da Forbes Brasil, né? Aí eu vou até ler aqui, né, que eu salvei agora para poder comentar, né? Foi uma citação do Colin Powell, que é ex-secretário de Estado, né, americano, onde ele fala o seguinte: não há segredos para o sucesso. É o resultado de preparação, trabalho duro e aprendizado com fracasso. Forte, hein? Muito. Assim, essa frase tinha me impactado bastante. É uma pessoa de renome, né? O Colin Powell é um secretário de Estado, um dos maiores secretários de Estado respeitados que teve até hoje, né, americano. E foi um dos primeiros secretários de Estado negro, né, do Estado americano. E ele falou isso e vem a casar com o que você vem comentando desde o início, das dificuldades. E hoje, se você está colhendo os frutos e você teve uma porta novamente aberta, que você deixou ela aberta no IEL, né? E que você tentou uma carreira solo, tropeçou
teve seus fracassos, mas aprendeu com eles, cada momento participando, aprendendo com cada um desses momentos para hoje estar colhendo alguns bons frutos. E isso é o que a nossa carreira, né, no dia a dia nos mostra. Fácil não será para nenhum, mas jamais desista. Acredite e faça o seu melhor. É isso aí. Realmente é algo muito bom. E eu quero fazer aqui também, né, não vou dizer quem, né, mais a colega sua de trabalho enviou essa mensagem para o Ricardo. Eu faço questão de ler aqui, né, que ó, é o seguinte: eu sempre acreditei no potencial do Danilo. Sei que hoje está motivando e incentivando vários alunos. Me lembro de levar o Danilo em uma visita e ele ficar encantado com o tamanho da cidade de Goiânia. Isso é verdade. Aqui ele viveu porque até então ele tinha vivido por mais de 20 anos numa cidade muito pequena, no interior de estado, e teve coragem de viver o novo. Então, é uma amiga sua de trabalho, uma colega sua de trabalho, que falou aqui que, assim, sempre acreditou em você. E isso é uma coisa que nos motiva bastante, né? Motiva muito. Eu quero fazer mais uma consideração antes, né, de abrir, das 5 habilidades, né, que você comentou: coragem, entusiasmo, curiosidade, negociação e storytelling. Eu terminei recentemente um curso de oratória, né, em uma escola de oratória daqui da cidade, né, famosa uma franquia, e são 40 semanas para poder falar de oratória, técnica de oratórias, né? E uma que foi muito trabalhada durante quase todas as 40 semanas é storytelling. E é uma coisa fantástica, porque realmente histórias conectam pessoas e prendem a atenção. E isso eu falo porque eu sou docente há 16 anos. E depois de 15 anos dentro de sala de aula, que eu resolvi fazer um curso de oratória. E hoje eu observo o quanto tempo eu deixei de ter técnicas que prendiam muito mais atenção, de você pegar um conteúdo técnico, um conteúdo teórico, um conteúdo prático, mas contá-lo através de histórias. Eu acho uma ferramenta fantástica. Depois que eu não falo que eu aprendi storytelling, eu conheci storytelling e eu quero aprender storytelling todos os dias. Eu também. É uma Eu não ferramenta sei ainda, fantástica. estou aprendendo e aplicando, eu não sei ainda, tá? Eu só imaginei que nesse formato, contando história, ia ficar bem mais interessante. Eu acredito que ficou, pelo menos, as pessoas elas se conectaram mais, né? Se fosse uma forma... Inclusive, eu só quero fazer um adendo a isso que você falou. Com certeza absoluta, oratória é uma das habilidades do profissional do futuro. Eu quis listar essas 5, né? Porque, mas se a gente fosse colocar 10, ou se a gente fosse até, dependendo do contexto, selecionar outras 5, oratória entraria, porque a habilidade de falar, ela é muito importante, né? Entra junto com a negociação ali, mas oratória é muito importante. Inclusive, eu sofri muito por não saber, tá? Eu era muito tímido, travava na hora de apresentar trabalho na faculdade, quantas vezes eu gaguejei, e até que eu falei, não, eu tenho que aprender isso, né? E aí eu fui me colocando um desafio até aprender. Mas oratória é importante. E foi uma experiência muito bacana, né, que eu tive recente, porque, bom, igual eu comentei, 15 anos dentro de sala de aula. E eu tenho problema de dicção. Eu tenho dificuldade em algumas palavras, que tem R, que tem M. E eu sempre ficava, assim, chateado, né, por não ter aquela dicção fluida, maravilhosa, né, perfeita, como alguns professores que eu tive. Porque eu sempre consegui contornar um pouco, mas me incomodava. Depois, né, de fazer eu falo que foi um dos melhores investimentos que eu fiz para mim mesmo, né? Foi justamente melhorar essa questão de aprender ferramentas. Eu falo, você citou, né, 5 profissionais, 5 habilidades profissionais 5.0, e lógico, você listou 5 importantíssimas, que vêm de algo muito importante, de formação pessoal. Que aí entra dentro daquilo que você comentou no início, né, e o professor Ricardo também, das soft skills, né, que hoje se contrata muito mais do que a preparação teórico-prática da pessoa, a formação que ela tem básica de realmente habilidades, né, de contornar a questão realmente emocional, hoje é muito importante. Sim. Inclusive, eu te falo até que como gestor lá de um time lá do IEL, é a primeira coisa que eu observo, é a parte comportamental da pessoa.
como aquela pessoa ela age, né? Quais são as habilidades que ela tem, principalmente nessa parte de soft skills, para a atividade que eu vou colocar ela para desenvolver. Porque igual eu falei, né? Citei antes, professor Marcelo, essa galera da agora, essa geração da agora, elas pegam muito fácil as coisas, né? Então a gente não tem que ter muita preocupação, será que ela vai pegar? Como que é que faz isso? Um processo de 62 cliques até chegar no objetivo final? Isso aí é desprezível. O importante é como que ela vai se comportar diante daquela tarefa, né? Então, eu falo para todos, reforçando isso, soft skills são as habilidades mais importantes para quem principalmente está iniciando a carreira agora, de serem aprendidas, tá? E aí, junto com essa, entra a inteligência emocional que você citou aí, é muito importante. É uma pena ter só 5, né? Eu quis pegar só 5. Como bom marqueteiro que eu sou, né? 5 habilidades do profissional 5.0. Então, eu falei, vou colocar um título para chamar a atenção do pessoal, né? Eu falei, vou trazer essas 5 aqui. Mas a gente poderia falar de 10, 20 aqui, com certeza. Sim. E quando você colocou as 5 completas, a primeira coisa que eu fiz aqui foi fazer print. Porque é isso. Faço print e dou o crédito, que foi fantástica a sua apresentação. Foi muito boa mesmo. E assim, Muito você obrigado. conseguiu realmente usar o storytelling do início ao fim, prendendo muito a atenção nossa. E que satisfação tê-lo conosco, né, nesse momento. E agradecer muito a sua presença, muito a sua disponibilidade, agradecer ao IEL, a Rejane que aqui está representando também, que o IEL é uma porta de entrada realmente muito importante, sabe? É um dos maiores e mais antigos, né, intermediadores aí para o ingresso inicial no mercado de trabalho através de um aprendizado com estágio. Sim. Né? Um agente de integrador é realmente com muito nome no mercado e com muito tempo de experiência para poder ajudar. E vinculado, né, também ao sistema S, que dá uma credibilidade muito grande, né? Com certeza. E é igual eu falei para vocês, eu só estou aqui graças ao IEL, né? Quantas oportunidades eu não consegui passar, né? E o IEL me deu essa primeira oportunidade de trabalho e eu vou ser grato pro resto da minha vida. É por isso que eu não poderia sair, né? Deixando a porta fechada, porque foi graças ao IEL que eu tive a minha primeira experiência e cresci como profissional. Então, é importante o pessoal ter noção do quanto que é legal você enxergar, né? O benefício daquela primeira profissão. Eu espero muito que todos vocês tenham boas experiências, porque a gente sabe também que, infelizmente, tem empresas que não são tão boas para trabalhar assim, mas se você pegar uma boa empresa que te forme, que realmente te transforme num melhor profissional, valoriza ela, deixa as portas abertas, porque com certeza aquilo ali vai voltar como benefício no futuro para você. Então, sou muito grato ao IEL, né? Quero externalizar isso aqui, grato à Rejane. Essa história que a Rejane contou é bem legal, porque eu acho que talvez eu era até estagiário ainda nessa época, quase certeza que eu era, e ela me chamou para uma visita comercial de um cliente que eu atendia, eu era estagiário, agora que eu lembrei. E aí, de verdade, eu não saía muito do né? Porque ônibus e tal, quando eu saía, a gente foi numa parte que tinha muito prédio, e eu lembro que eu fiquei encantado, né, com aquilo que eu estava vendo, porque eu não tinha muitas experiências de ver aquilo. E é bacana ouvir essa história dela aqui, né, agora, e saber, né, que a gente teve essa história, né, todas essas coisas boas a gente viveu junto. Muito bacana. Bom, meus caros amigos, caros alunos, bom, se alguém quiser agora perguntar alguma coisa direcionada, né, para a Nacal, tá? Vou chamar pelo nome, pela Nacal, tá aberto, pessoal. Nós temos ainda mais pouquíssimos minutos, né, até para poder, Nacal, cuidar do seu filhote logo em seguida, né? Mas aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode escrever aí no chat ou solicitar para ativar o microfone. Se não, deixa eu ver se vai ter alguma aqui agora específica. Bom, vou fazer uma minha para você, Nacal. Hoje, como profissional do marketing, e como você mesmo comentou, né, antigamente o profissional do marketing que cuidava de imagens tinha que usar o Adobe, Photoshop, né, ou não sei se o CAD fazia algumas coisas também, mas assim, é basicamente Photoshop, né, e
e alguns outros softwares que eram pesados. Hoje você faz muito trabalho online, com software online. Vou citar aí, por exemplo, um Canva, né? Sim. Canvas da vida. E existe sites e softwares semelhantes ao Canva, que é o mesmo layout, né, do Canvas. Só que isso não muda, por mais a facilidade que tenha, não muda a questão da criatividade que a pessoa tem que ter. O design, o feeling, que é onde entra, né? Não é simplesmente eu vou pegar lá, porque eu tenho a assinatura do Canva, e eu vou tentar criar alguma arte para mim, e falar, nossa, que coisa assim. Eu não vou postar porque não ficou bom. Eu não vou usar nem o termo que eu gostaria aqui, que vai ficar realmente horroroso. Aí a questão do feeling que tem realmente, o design, que tem a pessoa ligada ao marketing, que faz todo um branding inicial de entender aquilo que precisa ser transmitido. Aham. Né? Então, aqui, as ferramentas, né, hoje estão mais leves, estão mais acessíveis, mas ela não vai substituir ainda o feeling profissional. E eu queria saber de você. Você concorda com isso ou você realmente acha que isso vai ter essa substituição? Concordo plenamente, inclusive eu cito até exemplos práticos, tá? Igual na minha carreira, né, como um profissional de marketing, tenho uma agência, eu conheço já passou vários designers aqui. E eu estudei sobre design em si, que é o exemplo que você citou. Sim. E eu te falo com convicção plena, que acho que a maioria deve conhecer o Paint aqui, né? Aquela ferramentazinha de desenho. Sim. O cara que é design, ele consegue fazer um bom design até no Paint. E você pega o cara que tem o conceito, que tem a habilidade, tem a parte criativa, coloca para ele fazer um design no Paint, aí coloca um cara que não tem, só sabe mexer no Photoshop, e o cara do Paint vai fazer um design, vai fazer uma arte melhor do que o do Photoshop. Porque existem várias coisas, né, que vão fazer a diferença no final das contas na arte em si. E aí só o profissional criativo, aquele que tem a experiência prática, que vai conseguir fazer, né, um bom trabalho. Isso é verdade. Eu concordo que é realmente uma situação, né, muito... Não dá. O feeling humano, isso aí não vai... A inteligência artificial ainda não vai substituir. Não vai superar isso. Tanto é que as habilidades que eu coloquei ali, elas são todas habilidades humanas, né? A inteligência, se você tiver elas, a inteligência não vai conseguir superar você, e aí você vai poder até usar dessas habilidades que você tem para aperfeiçoar o trabalho da máquina, porque a máquina ela nunca vai fazer uma coisa perfeita. Por quê? Sim. Por mais que pareceu naquele texto lá que a máquina tinha emoção, eles não conseguem ter empatia, eles não conseguem ter emoção. Então você pede para a máquina escrever um texto para sua namorada, mas você vê ali que o texto é seco. Cadê as histórias que o casal viveu? Que se eu fosse fazer para minha namorada, eu ia contar as histórias. Cadê a parte sentimental, naquele dia que a gente fez tal coisa, o tanto que foi importante para mim? Então, eu falo para vocês que o bom profissional ele vai manter cada vez mais esse lado humano e vai conseguir, professor Marcelo, entender claramente quais são as habilidades que a pessoa humana mesmo, né? Esse ser magnífico que Deus criou, com várias terminações nervosas, com inteligência que supere muito a artificial, vai entender quais são as habilidades e quais são os diferenciais, né, que a gente tem, que a gente consegue colocar ali, né, numa atividade que for fazer, né, qualquer aquele princípiozinho, né, de centelha divina que só o ser humano tem, que a máquina jamais vai ter. Então, isso que vai fazer a diferença. Show. Aqui é um agradecimento, né, de uma das participantes, né, falando que foi uma excelente palestra, agradecendo também a IES e o IEL por proporcionar e trazer, né, profissionais como você aqui, né, então só para poder repassar, né, para você, né, que a palestra é muito bem elogiada. Então, assim, mais uma vez, né, Daniel, muito obrigado, sabe, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, sabe, por compartilhar e mediatizar o conhecimento conosco, sabe, a Unialfa agradece muito mesmo essa parceria com o IEL, sabe, e esperamos ter próximas aí com bastante dedicação, como tivemos agora. Muito obrigado mesmo, Danilo. Marcelo, eu que sou grato, né, em nome do IEL, primeiramente, né, e no meu nome também, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que vocês deram, né, podem contar comigo, tá? Se você já seguiu lá, eu vou te seguir de volta. Eu acho que uma das habilidades que está aqui, que não foi colocada, na verdade, é network. Eu acho que network também é muito importante para o profissional agora, que é conhecer pessoas, interagir com pessoas, e eu fico muito feliz por essa oportunidade de conhecer mais um pouco da Alfa, de participar de um evento tão importante como esse que vocês estão desenvolvendo aqui agora, né?
E eu acredito muito nisso que vocês fazem, né? Eu acho que a gente tem que levar conhecimento mesmo para os alunos, para que eles entendam, que eles percebam, né? Porque, igual o Ricardo falou no início, não adianta você ser só mais uma faculdade que só ensina a parte prática ali para o cara, mas não ensina os outros diferenciais que ele vai precisar ter na vida, né? Para ser uma pessoa de sucesso, né? Não só na profissão, mas ser uma pessoa de sucesso em todas as esferas. E eu percebo, né? Que vocês têm um cuidado especial nessa área e vocês estão de parabéns por isso, tá? Obrigadão pela oportunidade. Nós que agradecemos, né? E a todos que estão aqui presentes, pessoal, muito obrigado pela presença até o momento, né? Amanhã nós temos mais uma, a partir das 19h, espero todos que aqui possam estar presentes novamente para prestigiar esse momento. E a Unialfa vem com um projeto muito forte, né? Unialfa EAD, um ensino à distância mais próximo de você, é o slogan que a gente utiliza, que realmente ter algo que é um pouco diferenciado do que é ofertado no mercado. Eu venho de 15 anos na educação superior e eu não consegui ver nesses 15 anos em outras IES o que a Unialfa está propondo agora, né? Então, assim, é algo que começou forte, está cada dia que passa crescendo um pouco mais, e com grandes parceiros. O IEL é um deles, Sebrae é outro parceiro muito forte que nós temos, né? Então, a gente espera realmente proporcionar o melhor para nossos alunos, e eu vejo que a gente está conseguindo fazer isso com a presença, né, de você aqui hoje conosco. Mais uma vez, muito obrigado, amigo. Uma ótima noite para você, né? Muito obrigado a todos que estão presentes até o momento. A gente se vê nas próximas. Obrigado a todos, boa noite a todos que ficaram até o final. Tamo junto, pode contar comigo, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Uma ótima noite a todos.